Começando aqui agora, Bi, mais um review de KimPost no canal. E nesse vídeo, Bi, ele tá bem diferente. O episódio em si foi bem, né, Bi? Então bora comentar aqui agora porque é muito importante de fato, Bi. Oi, Bi, tá começando aqui agora mais um vídeo no canal. E desde já, Bi, eu já peço a sua inscrição. Por favor, se inscreva aqui embaixo e mete o dedo no like porque isso é muito importante. Esse vídeo aqui em si, ele dá mais trabalho de comentar sobre a KimPost, que é um fato que a gente tem que olhar com um olhar mais atento. Então esse vídeo aqui é muito focado sobre isso também, então bora comentar aqui de um jeito diferente. Mas lembrando aqui agora, Bi, que no canal tem vídeo de segunda, sexta com nosso horário marcado, sempre às 12 horas da manhã. E não deixe de comentar aqui embaixo o que você entendeu sobre a história, seu feedback pessoal, sobre o que você entendeu sobre o Vegas, o Pete. Comenta tudo aqui embaixo porque é muito importante de fato. Começando aqui agora, Bi, mais um review de KimPost, dessa vez do episódio 11. E esse vídeo aqui eu decidi separar ele em 3 partes, dessa vez aqui agora aqui em KimPost, KimShai e por último Vegas e Pete, pra ficar mais um vídeo mais assim separado e detalhado também. E vai estar aqui no vídeo, Bi, a minutagem, onde começa, onde termina cada ponto da história que eu vou contar aqui agora. Mas lembrando, Bi, por favor, assista o vídeo desde o começo ao fim porque é muito importante de fato. Começando aqui agora, Bi, dizendo que o Kim, ele não demorou muito pra notar que o Peter tinha sumido, que ele não tava lembrando dele. Então foi um ponto assim muito legal também, que ele não demorou pra notar a falta do Peter. E ele liga pra avó dele dizendo, né, e a avó dele diz ali que ele foi ali pra uma viagem, mas ele acha estranho. Então é muito legal também porque ele já ficou com uma pulga atrás da orelha ali. Ele acha aquilo muito estranho porque não é do feitio do Peter dizer que ele vai viajar, porque é claro, se ele fosse viajar, ele iria comunicar pessoalmente, sabe? Então isso é bem assim estranho e fica com uma pulga atrás da orelha ali. E ele acha tudo isso assim diferente, mas até agora então ele entende, e eu acho que isso vai trazer um ponto mais pra frente depois. Comentando aqui agora, Bi, que o Kim contou que ele ama o Porsche pra todo mundo, pro pai dele, pro Tankun, pra todo mundo de fato, Bi. Então é muito legal ver como o personagem agora se encontra e fica muito bonitinho também em tela porque a gente entende que é o momento deles de lua de mel, porém vem muita coisa por aí também. Então você entende que eles estão num momento ali mais deles ali, mais com eles ali, sabe? Então você fica muito feliz por eles também. E o Tankun, Bi, entregou tudo. Ele já sabia que estava acontecendo alguma coisa ali entre o Kim e o Porsche, porém aqui agora ele demonstra o seu carinho e é muito fofo como ele passa isso pro irmão, sabe? É muito bonitinho também. Então o Tankun, Bi, nunca errou e tá sempre maravilhoso como sempre. Agora, Bi, um ponto muito fofo que foi o Kim se abrindo um pouquinho mais com o Porsche, dizendo que aquele momento ali em si lembrava a mãe dele, porque foi um momento ali que ele se sentiu muito acolhido pela família dele também, né, Bi, pelo Porsche, e por ele estar muito à vontade, sabe? Então foi um ponto ali muito legal, porque você entende que ele não tem mais aquela falta de diálogo também com o Porsche, que ele conta assim, ele se abre muito com o Porsche, sabe? E que o Porsche sabe de coisa que ele nunca contou pra ninguém. Então esse ponto aqui sobre o personagem em si, você entendeu que ele começou de um jeito e agora ele tá de outro. Então você acompanhou toda essa evolução do casal também juntos. Então é muito legal saber que rolou esse diálogo. Porém, Bi, esse momento ele vai ter uma balançada ali no próximo episódio em si, mas até então você entende que ele já tem esse diálogo assim muito fixo, sabe? E que não pode ninguém balançar isso. Então você entende que é momentos assim que é muito importante, porém que te explica muita coisa, porém te traz um ponto muito diferente também, sabe? Mas comentando, Bi, agora por último sobre o KimPost, que foi o momento ali do aniversário do Porsche, que o Kim entregou um presente pra ele, né? E que presente, né, Bi? E foi um momento ali nas alturas, né, assim, nas alturas mesmo. Esse episódio em si foi muito focado, assim, em outras questões, mais assim, diferentes também. Mas aqui agora com eles deu quase tudo certo. Por que quase tudo certo? Porque, Bi, a história ainda não acabou e tem muita coisa pra acontecer ainda. Então aqui é um pedaço, porém, você entende que isso foi muito bem trabalhado e explicado também. Então eu tô muito feliz por eles dois. Mas agora, Bi, entrando em KimShai, Bi. Começando aqui agora falando do Kim, Bi, que ele tá no seu ar de investigador, né, Bi, que é muito importante também, porém isso é muito pautado lá no final também, mas assim com um ponto mais diferente. Mas aqui agora, Bi, é muito importante porque você vê que o Porsche não quer o Kim, né, Bi? Ele não gosta de toda essa situação em si. E você entende que agora que o Kim, né, e o Porsche estão num momento ali muito deles, assim, de fato, né, Bi? Então você entende que agora mudou tudo, né, Bi? Mudou a vida dos dois assim em si. Então você entende que agora o Porsche vai se doar muito pro Kim, como ele já tá ali num momento ali mais dele também, e pro Porsche, como ele sempre se doou pro irmão dele de fato. Você entende aqui agora que ele tem duas pessoas pra cuidar em si, porque ele ama muito, sabe? Então é muito legal pontuar isso também. Mas acredito em si que a relação dos irmãos vai ser muito bem mais trabalhada e construída também aqui agora pra frente. Mas aqui você entende que já teve essa conexão e essa troca de diálogo que ambos entendeu assim de fato, sabe? Então é muito legal também pontuar
pontuar isso. E muito importante saber que os dois ali estão no momento que os dois se conversam e se entendem ali como, sabe, muito bom esse ponto. E que vai de fato acontecer muita coisa envolvendo os irmãos de fato em si, que vai ter um gancho aqui agora, mas lá pra frente vai ser mais abordado, explorado também. E comentando aqui agora, Bia, sobre o Pochai e o Tankun, e você entende que o Tankun, ele tem uma visão assim muito de paterna, sabe, com os irmãos dele, que ele tem esse contato assim mais, tipo, diferente com eles, assim, é uma ligação que eles têm ali entre si, sabe? Como todo mundo da série também, você entende muito sobre o Pochai e o Poch, sobre isso tudo. Mas aqui agora é uma questão que eu fiquei muito curioso de fato também pra entender um pouco mais. Mas aqui você já entende que já houve um contato ali muito legal também entre os dois. Mas aqui, Bi, você entende que o Tankun explicou que o Kim era irmão dele, é o irmão caçula dele. E que, né, ele descobriu, né, Bi? O Pochai descobriu tudo. E ele foi, né, Bi, conversar com o Kim, né, Bi? E olha, o que aconteceu aqui, Bi? Olha, Bi, eu entendi muito o lado do Kim, porém entendo o lado do Pochai e fico do lado dele também. É muito legal, você entende muito, assim, o lado dos dois, muito, 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 muito mesmo. Porém, eu acho que o Kim, ele tá sofrendo, assim, porque pessoas que não demonstram muito sentem bastante. Então, o Pochai, ele, sabe, ele demonstra e sente muito também. Porém, você entende muito o lado dele, assim, de fato, muito, muito. E que é muito doloroso, triste vê-lo, assim, nessa situação, sabe? Então, você entende muito o lado dele também e fica do lado dele também. Porém, você entende muito o Kim também, sabe? Porque ele vai descobrir ali tudo que o pai dele tá envolvido com a família do Poch. Então, olha, ele tem essa consciência, ele tem essa certa preocupação e cuidado, sabe? Então isso é muito legal também vendo o personagem em si. Mas eu acho que no próximo episódio, assim, de fato, vai ser um momento, assim, mais dele e do Pochai também, sabe? Você me entende? Mas até agora eu tô muito triste em relação aos dois também. Agora chegou o momento de Vegas e Peach. Então, por favor, preste muita atenção no que você vai ouvir. Sabe, muita atenção mesmo de fato, porque eu tô fazendo esse vídeo assim com muito cuidado, sabe? Muito, muito, muito importante de fato mesmo. Então, por favor, olha, assim, agora tivemos um contato aqui agora sobre os dois, que foi entre o Vegas e o pai dele. E você entende que essa relação, Bi, é tóxica, é muito triste mesmo de fato. Porém, Bi, você entende muito o lado também desse lado vulnerável do Vegas em relação ao pai dele, sabe? E como o pai dele trata ele é muito triste de fato. E o Peter acaba vendo tudo isso na frente dele, então ele acaba tendo uma visão assim muito, sabe, próxima sobre isso tudo. Ele entende ali, ele começa a encaixar uma peça na outra também aqui agora. Porém, Bi, você entende muito esse lado assim, sabe, do Vegas com o pai dele, como isso se encaixa aqui agora. Por quê, Bi? Porque fica muito claro, Bi, quando o pai do Vegas chega no momento lá e ele acaba dando e você entende que ele fez isso com o Vegas e o Vegas vai fazer isso com o Peter, sabe? Então isso é muito, começa aqui, vai pra cá e termina aqui, sabe? Então isso é muito, sabe, tá bem aqui pra gente. Você entende muito sobre ele também, o personagem em si também. Porém, Bi, ele tem o seu motivo, porém você não passa pano pra ele em momento nenhum, porque, né, Bi, você entende ele, você entende o motivo dele, mas você não concorda com ele, Bi, porque isso é muito também pautado também. Você entende muito o motivo dele de fato, o poder que ele tem, porém você não sabe, não concorda com o que ele faz. Isso é muito importante também. E fica muito claro que você entende o motivo dele aqui e você não passa pano pra ele aqui em momento nenhum, porque isso é muito importante também. E é dado o momento aqui agora, Bi, que o Vegas manda mensagem pro Kim, né, fingindo que é o Peter, e ele usa, né, Bi, a avó dele ali, que é um ponto muito assim que né, Bi, ele usa a avó dele, fala que vai acontecer coisa com a avó dele se ele não, né, não seguir ali tudo certinho. Então ele acaba, né, com medo, Bi. Você entende que ele já foi muito machucado até então aqui. Então, até então, Bi, ele foi muito machucado de fato. E você entende muito sobre isso. Você acaba ficando desconfortável com isso tudo, sabe? Então, é muita informação, porém você entende muito, assim, muito sobre tudo, sobre o personagem Vegas e o Pete também, sabe? E o ponto aqui agora, Bi, é que o Peter, ele foi, né, machucado, aconteceu muita coisa com ele triste de fato, né, Bi? Então, olha, ele tenta fugir e o Peter é treinado, né, então ele sabe como fugir de uma situação assim, então ele tenta fugir. E é aí, Bi, que você vê que o Vegas pegou o Peter pra ser o objeto dele de frustração, sabe? Que ele coloca tudo ali em cima do Peter, sobre o Peter ter mandado as informações que ele tinha ali pro Kim, né? Então você entende que tudo, o problema dele então aqui agora envolvendo a família do Kim, então ele coloca muito sobre isso também em cima do Peter. E é o momento que fica muito claro também que quando o Vegas não tá na sua ira ali com ele
ele trata o Peter de maneira diferente. E o Peter entende sobre isso também. E ele acaba pegando isso aqui e tudo se encaixa também. Quando ele tem uma conversa com o pai dele e que não desperta essa ira no Vegas, o Vegas fica mais na dele, ele não tenta ir pra cima do Peter, sabe? Então o Peter entende muito sobre isso e ele acaba pegando aqui, aqui, aqui e ele entende tudo aqui agora, como isso pode afetar ele de fato, sabe? Então ele fica muito atento a isso. Quando tem uma conversa com o pai do Vegas assim, ele volta de um jeito diferente, quando ele vai pra cá, ele volta de um jeito diferente. Então é muito legal também ver que ele conseguiu pegar isso no ato aqui, aqui e ali, sabe? Um ponto aqui agora, Bia, é que você entende o Vegas, você entende que ele é um personagem muito complexo assim no todo, mas você entende, você vê o motivo dele, mas você, sabe, não concorda com ele. Isso é o ponto, Bi. Isso é o ponto. Você vê que o personagem começou assim e vai ter essa, sabe, vai ter todo esse caminho de fato, sabe? Então você entende que ele tem o motivo dele lá, assim, porém você não concorda. É muito sobre isso também. Então quando ele tem essa empatia ali pelo o Peter, porque acaba tendo uma situação ali muito triste também, então você vê que ele tem uma empatia ali, né, Bi? Ele tem ali questão ali que envolve ele também, então você entende que ele não vai para um outro lado mais, tipo, boa, assim, sabe? Então você entende que ele é um personagem muito mais complexo, assim, nesse sentido, assim, de fato. Então você entende que ele tem essa questão de empatia e que não leva ele para um outro lado mais, tipo, boa, assim, sabe? Então é muito legal também pontuar isso também, porque a única pessoa que o Vegas tem carinho, assim, de fato até então, é pelo Macau. Então isso é muito legal também pontuar aqui. Momento aqui agora, Bi, que foi a conversa ali entre o Vegas e o Pete, que você entendeu que o Peter, ele conversou ali sobre o pai dele também, que já teve uma situação muito triste com ele também no passado, envolvendo o pai dele, e ele conta isso pro Vegas. E como isso bate pro Vegas assim, é diferente porque o Peter, ele conta que o pai dele, né, Bi, um momento muito triste ali também, que ele acabava jogando essa raiva que o pai dele tinha em cima dele, e que quando ele começou a ficar bem ali, tudo mais ali, a ter uma consciência maior, o pai dele não deixou de, né, fazer coisas horríveis com ele também. Então ele acabou fazendo mesmo assim também. Então é um momento ali, sabe, que você entende muito sobre isso também. Quando ali de fato o pai do Vegas vai com ele, né, como ele tem essa relação com o pai dele que é muito assim, né, tensa também. Então você entende muito sobre isso, porque quando o Peter disse sobre isso também, um olhar ali no Vegas se abriu, foi diferente, bateu pra ele diferente ali, sabe, tudo isso. Então isso foi muito legal também, porque ele entendeu que toda essa raiva que o pai dele põe em cima dele é porque, de fato, o pai dele, Neb, não conseguiu vencer o pai do Kim ainda. Então ele põe essa questão, essa raiva em cima do Vegas, que, né, ele coloca, ele acaba colocando isso em cima do Vegas, assim, sabe? E toda essa relação que foi muito já mostrada pra gente até então, assim, que foi mais vista, assim, de um ponto diferente, você entende que é isso, sabe? Que o pai dele age assim com ele porque ele colocou uma raiva. É isso, sabe? Então você entende muito sobre o personagem, então. Então quando isso é dado pra ele, ele encara diferente e ele vai vendo que isso aqui, isso aqui, isso aqui se encaixa até então, sabe? Como o pai dele é com ele. Então ele não acaba tendo um pulo ali sobre isso tudo, mas ele vai entender aqui com o tempo, sabe? Você entende aqui também, Bi, que quando teve o ato do beijo, Bi, não foi romântico, não foi, ai, Bi, romântico, não foi, Bi, porque o contexto é errado, o contexto tá errado, o Peter tava amarrado, o Peter tá ali contra a sua vontade, então não foi romântico, sabe? Foi só um jeito do Vegas conseguir que o Peter tomasse o remédio, porque de fato o Peter, ele já se entregou, ele quer que o Vegas acabe dando um fim nele, sabe? Então ele se rende a isso também, porque ele já não vê esperança também de fato ali. Então quando o Peter recebe o beijo, ele fica assustado, ele não fica tipo. Ele fica assustado de fato, sabe? Então é muito legal também ver isso, que não foi romântico, não foi tipo, ai gente, não foi, foi. Sabe, foi num contexto errado, foi. Tá errado tudo ali, sabe? Então o Peter tava amarrado, eu quero que você entenda muito sobre isso também, porque não foi bonito, não foi bonitinho, foi errado. Apenas foi errado, foi a maneira que o Vegas arrumou ali do Peter tomar o remédio, sabe? E uma coisa assim, sabe, que faz o Peter um outro olhar sobre o personagem assim de fato, porque você entende que mesmo ele sendo maltratado, humilhado naquela situação ali no todo, você entende que ele consegue
ele tem um coração bom, sabe? Então ele começa a perceber o Vegas ali diferente, ele começa a ver assim diferente. Então ele tem isso com ele, sabe? É dele, é do próprio personagem em si, sabe? Então quando ele vê, ele fica preocupado, ele questiona. E você vê muito sobre isso, que isso vai bater de frente pro Vegas. Tipo, poxa, isso vai se encaixar pra ele diferente, sabe? Como ele vai ver que sabe, tudo sobre isso, sobre o olhar ali do Peter de fato. Então quando isso vai acontecer, já está sendo ali trabalhado, explicado pra gente, pontuado até então, porque se não fosse pontuado aqui, não faria muito assim sentido se fosse pontuado mais lá pra frente, sabe? Então quando você vê isso, que o Peter mesmo estando ali, sabe, amarrado, ele questiona, ele pergunta, ele tipo, poxa, ele faz pergunta ali, sabe, que o próprio Vegas, ele fica um pouco assustado, ele fica tipo, poxa, sabe, ele tá se importando, porque foi o Peter de fato que teve esse cuidado de falar, tipo, de perguntar, de perguntar se ele tava bem, sabe? Então ele nunca, na minha visão assim, ele nunca teve isso, sabe? Então quando ele tem, ele bate pra ele diferente, sabe? Então é muito legal também isso pontuar aqui então, porque você entende que o Peter tem um olhar ali e que o Vegas, ele nunca teve isso, sabe? Então como isso vai bater pra ele, vai ser diferente de fato. Então, Bia, aqui agora eu não li, assim, a novel de K-Post toda. Eu terminei ali no momento que o Tawan aparece. Então eu não tenho esse olhar, assim, da novel em relação ao personagem em si, o casal, sabe? Tipo, o Vegas e o Pete. Eu não tenho essa visão deles na novel, porque eu não li até então. Eu tenho apenas a minha visão, assim, do que eu assisti até então, do que eu vi, acompanhei até então, e dos spoilers que eu peguei até então também, sabe? Sobre os dois também na novel. Você vê que essa adaptação, ela tá muito boa, Bi. Ela tá muito boa nesse ponto. Você entende muito sobre o Post, o Kim, o Peter, o Vegas, o Tankun. Então você vê que eles estão ali de um jeito diferente, é uma questão de narrativa diferente, sabe? Então quando você pega os dois, você vê que algumas coisas vão acontecer e que outras vão ser cortadas. Então é muito legal também pontuar isso, porque é um ponto muito positivo também. Então você entende que essa visão que eu tenho aqui agora sobre o personagem em si, sobre os dois, é muito sobre o que eu acompanhei na série até então, sabe? Como isso foi construído. E você entende que desde então, o Peter, ele tava ali com um ar diferente sobre o Vegas, sobre assim, e o Vegas catou muito sobre isso, porque o Vegas eu vejo que ele é muito detalhista também, sabe? Então quando ele pega isso no ar, aqui, ele acaba encaixando tudo, sabe? Então quando ele vê essa questão que o Peter tinha um olhar ali sobre ele, que até então não era romântico, não era sobre isso também, era um olhar assim mais de investigação, porque o Kim tava mandando ele ir lá, olha, pega assim, fica ali de olho no Vegas, então não era um olhar de, ai, Vitor, um interesse, não era sobre isso, era um olhar de investigá-lo, era um olhar, sabe, de ficar atento sobre o que ele ia fazer, não um olhar interessado ou romântico, não tinha isso até então. Você vê que já vai ter um contato ali mais assim, mais pra frente sobre os dois no próximo episódio, e como isso vai ser pegado tudo que já teve sobre os dois até então aqui agora. Então quando você vê sobre isso tudo também na tela, cria uma narração, um contexto diferente. Então é isso, Bi, o Vegas é um personagem muito complexo, muito mesmo. Então eu entendo muito, ele tem um motivo dele, ele vê que no mundo que ele foi criado é dessa maneira, ele nunca teve, sabe, tirando de fato o carinho que ele sente pelo irmão dele, é a única pessoa que ele tem ali, sabe, um contato assim de carinho, que ele quer o bem, é com o irmão dele até então. Então quando isso é trago pra gente, é diferente, sabe, é uma visão diferente também, sabe. E é isso, Bi, tá tendo barulho aqui agora porque tá começando a chover muito aqui em Manaus, mas só pra terminar aqui agora, Bi, o Vegas, ele tem esse lado dele, sabe, que vai ser mais abordado também. Tô muito curioso também pra saber como vai ser trago pra gente, porque na novel eu não tenho essa visão sobre ele, sabe, porque eu não li até então. Então quando você vê isso, eu acho que faz todo sentido, porque você entende, foi mais abordado aqui pra gente aqui agora, você entendeu sobre essa relação que ele tem com o pai dele, porém você quer saber sobre a relação que ele tem com o Macau também, sabe, você me entende? Então eu espero, Bi, do fundo do meu coração, que você tenha entendido a minha visão aqui agora nesse vídeo, porque foi sobre isso, foi como eu consegui ler o personagem em si. Ele é muito complexo, ele vai ter muita coisa pra ser abordada também, porém você sabe de tudo isso e você tá preparado pra saber como ele vai ser assim trabalhado, abordado mais sobre ele também aqui então. E de fato, Bi, eu tô muito curioso pra saber como isso vai ser trago pra gente no episódio que vem, sobre em relação a tudo isso que envolve os dois também, sobre tudo na história também, sabe? Então bora ver como vai acontecer lá pra frente. E até então, Bi, é o que eu entendi, é o que eu acho, é a minha interpretação de tudo isso, sabe? Então quando você vê sobre isso também, eu acho que fica muito legal pra você acompanhar e ver um ponto ali, um ponto ali, um ponto ali diferente, sabe? E se você, é claro, Bi, quiser ter um contato mais comigo, pode me seguir no Instagram, pode mandar mensagem por lá, pode mandar teorias, comentários sobre o Vegas, sobre o Pete, pode mandar tudo por lá também, porque é muito sobre isso também. Então é isso, Bi, eu fico por aqui hoje, ó. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.